Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu ver se o professor Guilherme aqui já está na área. Já. Que bom vê-los por aqui. Bom dia. Bom dia. Professor Guilherme, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, agora oficialmente Exato, que para todo o honra. Brasil. Pois é. Olha, Honra rapaz, aqui minha, meu amigo. Honra minha. não é o Instagram da Lady Gaga nem do Roberto Carlos, viu? Não vai dar 10 mil nem 15 Eu mil. achei Mas, que ia dar uns é, 5.000, pô. é, Seus mas seguidores. vai dar um público muito seleto, né, que te admira, né, que tem por ti assim muito carinho e admiração, viu? Eu queria começar essa live, Guilherme, claro, dando bom dia para ti, para todos os nossos amigos que ainda estão entrando, eles estão aqui visualizando aí que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, olha, eu já estou vendo vários alunos da Federal, da graduação, estou vendo aqui alunos também do mestrado, do doutorado da UFPA, já vi a Olha a doutora Mariana Del Claudine, Mônaco aí. Foi sua colega na pós. legal. Estou vendo também magistrados aqui da oitava região, também pessoas de fora. Deixa eu ver aqui. Vamos acompanhar um pouquinho enquanto o pessoal chega. Que bacana. Pessoal do núcleo, trabalho além do direito do trabalho, está entrando aí também. Sejam bem-vindos. Que honra. Bom, eu já fixei aqui o nosso tema, Guilherme, né? Covid-19, saúde e segurança do trabalhador. Antes de tudo, eu quero registrar aqui o meu agradecimento. Eu sei que tu és, claro, um profissional muito atarefado, né? E tem múltiplas atividades aí, acadêmicas, profissionais, mas não recusou o convite que eu fiz. Quero te agradecer de coração e registrar, né, publicamente. O professor Guilherme dispensa apresentações, é uma figura ímpar, conhecida, né, no mundo jurídico, trabalhista e também fora dele, pela sua cultura. É um diamante, eu digo isso, é um verdadeiro diamante que nós temos, né? É uma figura que é uma referência intelectual para todos nós. Foi meu professor, Obrigado, meu amigo. meu orientador, né, no meu curso de doutoramento na Universidade de São Paulo. Eu reputo isso, Guilherme, um presente de Deus que eu recebi, né, de ter você como meu tutor acadêmico. E Para mim foi uma honra, meu amigo. você sabe que ser seu monitor na USP também, na graduação, na pós-graduação, foi uma das experiências mais gratificantes e ricas que eu tive na minha vida. Obrigado pela tua presença, viu? Meu orgulho, meu prazer. Bom, vamos lá, né? Nós já temos aí algumas pessoas, já temos aqui mais de 60 pessoas. O pessoal tá entrando. Hoje é feriado, nem parece, né, Guilherme? Não, não há diferença, né? Nem parece. Mas hoje é feriado, Pois é, pessoal. tempos de quarentena, né? Exatamente. Bom, Para vamos nós do judiciário, nós ficamos de todo modo em casa trabalhando, né? com Independentemente de ser certeza. feriado ou não. Com certeza. Olha, o ministro Douglas está entrando aqui na nossa live. Ministro Douglas, que Eu, honra, grande abraço. eu acho que eu vi a Tânia também, lá do CNJ, a conselheira do CNJ também entrou. Grande Nós temos beijo, né? muitos advogados, magistrados aqui, eu estou acompanhando a entrada. Platon, querido amigo, está aqui também conosco. Querido Ah, Platon, abraço, Platon. quem mais aqui? Muitos advogados queridos que nos acompanham, né, que Ó, te a Luciana acompanham. Conforte, diretora da Namatra, a Sandra Luciana, Cavalcante. Beijo seja para as bem-vindos. meninas. Bom, vamos lá. A ideia, Guilherme, aqui é o seguinte: é óbvio que nós queremos te ouvir, né? E sabemos que você é multitemático, mas eu sei pessoalmente que você tem uma afeição acadêmica muito grande pela temática da saúde e segurança do trabalhador, né? Então Verdade. você é realmente uma referência que a gente sempre busca para esse tipo de temática também. Então, qual é a dinâmica que eu quero estabelecer aqui? Nós fixamos aqui alguns temas, eu selecionei alguns temas de saúde e segurança, e aí eu vou te fazer alguns questionamentos, né? E o amigo fica,
eu vou dosando aqui o tempo para a gente aproveitar o máximo possível, tá? Da tua sabedoria e do teu conhecimento, viu? Mas eu queria Vai começar, me Guilherme. cortando, viu, Ney? Tá, eu Vai sei me que tu fala cortando que eu demais. falo muito. Eu sei. Então, qual é a minha ideia? Vamos deixar de lado aspectos gerais, né? Eu sei que quem te acompanha já te ouviu falando em alguns cursos pela Ejude 2, algumas lives. E eu quero dar uma tônica aqui de pontos específicos. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar então por férias, Guilherme. Essa temática das férias, eu queria ouvir a tua opinião a respeito. Então veja que a MP 927, ela trouxe uma regência muito peculiar, permitindo a negociação, inclusive, de períodos futuros de férias. Então, foi uma regência muito interessante, uma coisa que se viu como uma alternativa para evitar a dispensa, né? Mas eu te perguntaria, Guilherme, a nossa Constituição ela estabelece no artigo 7º, inciso 17, que essas férias precisam ser anuais. E mais que isso, precisam de um acréscimo pecuniário de 1/3. Se nós partimos do pressuposto que as férias devam ser anuais, por regência constitucional explícita, e se rememorarmos que as férias elas possuem também o escopo de saúde e segurança do trabalhador, eu te pergunto, você visualiza alguma inconstitucionalidade nessa disposição do artigo 6º da MP 927? Pois é, meu amigo Ney, esse é um tema interessante, como é interessante discutir, na verdade, não apenas a constitucionalidade, mas a própria utilidade de todas estas medidas trabalhistas, a expressão da lei foi esta, ou da medida provisória, né? Todas essas medidas trabalhistas introduzidas pela 927 e depois as duas medidas complementares da 936. Particularmente em relação à antecipação das férias, eu, pelo menos de início, não identifiquei inconstitucionalidade desde que se faça a leitura adequada, ou pelo menos aquela que, a meu ver, é a leitura adequada. Porque, de fato, se você analisa o artigo 6º e verifica lá o parágrafo 2º, está dito lá, adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Então, fica claro o seguinte, na perspectiva da MP, se eu estiver falando de férias já adquiridas, essa antecipação seria um elemento do ius variandi do empregador. Se eu estiver falando de férias em aquisição, ou seja, no momento em que elas serão antecipadas, o período aquisitivo está em curso, aí é a hipótese do parágrafo 1º, inciso 2º, também dentro do poder hierárquico do empregador, dentro do ius variandi. O que fica para essa negociação individual? Férias cujos períodos aquisitivos nem começaram. E aí vem a sua preocupação corretíssima quanto à principal finalidade do Instituto, que é garantir, afinal de contas, a desconexão do trabalhador, portanto, a saúde. E aí nós precisamos pensar exatamente, do ponto de vista lógico-sistemático, quais seriam os limites, né? Ou seja, eu posso eventualmente dizer o seguinte, os pesquisadores, ou enfim, alguns estudiosos têm dito que o pico da pandemia no Brasil será em maio e junho. Portanto, estabilização talvez julho e agosto, início da queda setembro, outubro. De modo que eu quero paralisar as minhas atividades até outubro, ou de repente até dezembro, já encerro o ano. Então eu quero antecipar todas essas férias. Vou antecipar as férias dos meus empregados, aquelas que eles adquiririam, vamos imaginar, até 2025. Dá para fazer isso? Me parece claro que não. Então, qual seria a interpretação adequada aqui, a meu ver? Pensar a questão do tempo a partir do artigo 1º da própria MP 927, que faz a conexão com o Decreto Legislativo 6 de 2020, que é exatamente o decreto que reconheceu esse estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. O que está dito ali? Esse período, em princípio, vai até
31 de dezembro de 2020. Portanto, para mim, em princípio, para que haja razoabilidade constitucional nessa antecipação, sem incorrer em inconstitucionalidades, eu tenho de necessariamente estar falando de férias cujos períodos aquisitivos vão se iniciar até 31 de dezembro de 2020, e não as demais. As demais, em princípio, eu não poderia antecipar. É interessante a tua colocação. Embora o texto, né, leve a crer, né, Guilherme, negociar antecipação de períodos futuros de férias. É verdade. É isso, Seria uma você interpretação imagine, lógico-sistemática, né? imagine quem ingressou no seu emprego no dia, vamos imaginar, um ano qualquer. Ele completou, ou vamos imaginar, 5 de setembro de um ano qualquer. Ele vai completar o atual período aquisitivo em 5 de setembro de 2020, não é isso? Então, ele está, em relação a esse período de férias que ele está adquirindo, ele está aqui na hipótese do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2º. O empregador Sim. pode antecipar, mas em comum acordo com ele, o empregador pode também antecipar as férias que ele começará a adquirir no dia 2 de setembro de 2020. Certo. Porém, apenas esta. Ou seja, no Perfeito. final das contas, provavelmente, ou a partir desse meu ponto de vista, provavelmente o que será possível, no máximo, será antecipar 2 períodos ainda não iniciados. Então, deixa eu ver se eu compreendi. A tua colocação seria que um ponto referência importante seria exatamente o período de calamidade pública oficialmente reconhecido. E haveria de existir uma coincidência entre o Exato. início de um período aquisitivo novo dentro do estado de calamidade pública. Então, períodos Perfeitamente, aquisitivos porque senão o vindouros... céu... Perfeito, perfeito. Após o fim do período de pandemia, ou após o fim do período de calamidade pública, como reconhecido, já não seria possível essa antecipação, a não ser que o próprio Congresso Nacional viesse a editar um novo decreto legislativo estendendo esse período, por exemplo, até 31 de dezembro de 2021. Entendi. Mas enquanto Muito isso não bom. acontece, a limitação seria essa. Porque senão eu teria uma situação absurda, né, Ney? Quer dizer, eventualmente o empregador antecipando 10 períodos de férias, 20 períodos de férias, o que significaria exatamente isso. No futuro, um trabalhador em atividade por 10, 15 anos sem ter férias, o que é um completo absurdo. Exatamente. E aí ofenderia, né, Guilherme, não apenas a dimensão da teleologia, né, dos escopos da norma, mas o próprio texto constitucional que refere que esse intervalo, essa pausa, tem que ser anual, né? Ela tem uma periodicidade, né? Então, muito bacana, Perfeitamente. muito bom, excelente. Ou seja, harmoniza bem as coisas. Excelente a tua ponderação. Bom, deixa eu falar, achei em direito à desconexão, Guilherme. Vou aproveitar aqui o gancho para fazer uma outra pergunta, para te ouvir. Você sabe que uma das medidas primárias, precípuas aí, para esse período de pandemia é o teletrabalho, né? Que é uma alternativa ótima, excelente, para se evitar a dispensa de trabalhadores. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, tem a ver com direito à desconexão, porque lá na MP 927, deixa eu ver se você lembra aí o dispositivo, deixa eu ver aqui se eu acho o É o dispositivo. artigo 4º. É o parágrafo 5º do artigo 4º. Isso. É claro que ele reitera aquela menção, a MP, de que os teletrabalhadores estariam inseridos no artigo 62 da CLT. Né? Isso. Então, essa já é uma questão polêmica, né, Guilherme? Porque me parece que, eu acho que tu também partilha desse entendimento, de que a simples possibilidade, direta ou indireta, do controle da jornada já legitimaria a percepção de eventuais horas extras. Né? Então, não é o simples enquadramento em si. Mas o parágrafo 5º, Guilherme, diz assim, do artigo 4º da MP 927. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Então, eu te perguntaria, né? Tem muita gente em dúvida com relação à melhor exegese desse parágrafo 5º. Afinal de contas, primeiro, o teletrabalhador tem o direito à desconexão? Segundo, qual é a melhor interpretação que você dá a esse parágrafo 5º aí do artigo 4º?
Meu amigo Ney, esse tema do teletrabalho, especialmente à luz da reforma trabalhista e agora dessa MP 927, mereceria, sei lá, umas 15 lives suas, uma monografia inteira, porque é de fato, primeiro, uma excelente opção, como você disse, então também compartilho. Eu tento sempre construir, digamos, uma visão hermenêutica que não seja fundamentalista, no sentido de simplesmente dizer tudo que vier é inconstitucional. Então, há coisas na 927, aliás, eu diria que a maioria das medidas trabalhistas introduzidas são medidas que, em princípio, podem ser perfeitamente constitucionais e algumas altamente problemáticas. O teletrabalho, como ideia, especialmente em tempos de isolamento social, etc., perfaz um caminho excelente exatamente para evitar até o aumento de contágio, etc. Mas, um primeiro ponto, a meu ver, a regulamentação da MP 927 para o teletrabalho compartilha dos mesmos problemas da Lei 13.467 a esse respeito. E o amigo já antecipou que problema é este. Veja, isso é interessante e eu tenho certeza que você e também os nossos amigos aí que estão nos acompanhando já meditaram sobre isso. Quando veio a Constituição de 88, houve quem dissesse, alguns colegas nossos, alguns juristas mais progressistas, houve quem dissesse que o artigo 62 não havia sido recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque o artigo 7º, inciso 13, estabelece ali, na verdade, o direito à desconexão, né? O que está ali é exatamente isso, ou seja, um limite diário de 8 horas, semanal de 44, e não estabelece distinção alguma. No entanto, sabemos todos também que essa ideia não prevaleceu. Não prevaleceu nos tribunais, não prevaleceu no próprio TST, acho que não se encontra uma decisão sequer no TST reconhecendo essa suposta não recepção, e muito menos no Supremo. Então, nós temos de construir o entendimento da ordem jurídica a partir desse contexto, porque o fato continua sendo o mesmo. O inciso 13 do artigo 7º não tem exceções. Então, por que o 62 sobrevive? Porque estão falando de coisas distintas. O 62 está falando exatamente da possibilidade de se computarem horas extraordinárias para efeito de remuneração, oferição de jornada suplementar. Enquanto que o inciso 13 do artigo 7º está falando de desconexão. Perfeito. Isso me leva à seguinte conclusão. Todos os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à desconexão, inclusive os do artigo 62. O que acontece é que aqueles que estão no artigo 62, porque, em princípio, há uma impossibilidade técnica, ou não é razoavelmente exigível o controle pelo empregador, eles estão excluídos da remuneração da hora suplementar. É essa a situação. Agora, como eles têm direito à desconexão, eu posso, inclusive, pensar uma hipótese de um motorista carreteiro que não tem a jornada controlada por satélite, nem por modo nenhum, e que, no entanto, vá a juiz e diga, olha, eu trabalhava aqui 16, 17 horas por dia, eu não tive convívio familiar durante esses 10 anos, eu tive comprometido, inclusive, o meu casamento, o meu projeto de vida, o meu convívio com os filhos, etc. Eu quero uma indenização por dano ao projeto de vida, né? Dano existencial, que até tem agora uma previsão expressa na lei, na CLT, a partir da lei de reforma trabalhista. Eu acho que ele, em tese, tem direito a isso. Porque o direito à desconexão não está perdido e nem poderia estar. O que ele não teve, exatamente, foi condições de controle de jornada. Vale a mesma coisa para o teletrabalhador. Aliás, aqui é uma coisa interessante. O artigo 4º, na minha opinião, Ney, foi até tecnicamente mais feliz, tecnicamente, do que a lei da reforma trabalhista. Porque ele estabelece o gênero, que é o trabalho à distância, e aí ele estabelece duas espécies, o teletrabalho e o trabalho remoto. Isso nós podemos perceber bem a partir do parágrafo 1º do artigo 4º. Então, o que é o teletrabalho? É o trabalho à distância realizado por intermédio de recurso telemático. Telemático é telecomunicação mais informática. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma live
utilizando um recurso telemático. Mas pode ser que eu tenha um trabalho à distância sem o recurso telemático, que seja controlado, diz o parágrafo 1º, por outras tecnologias de comunicação. Por exemplo, o trabalhador fica em casa e o empregador faz um controle por telefone. Isso não é teletrabalho, porque não tem recurso telemático, mas é trabalho à distância. E aí, pelo binômio que o artigo 4º introduziu, será trabalho remoto. O fato é que o artigo 4º e o artigo 5º equipararam para todos os efeitos trabalho remoto e teletrabalho. É verdade. E você lembrou bem, a reforma já tinha inserido lá no 62.3. Aí, meu amigo, das duas, uma. Como o direito à desconexão não foi excluído de ninguém, não há sequer razão para que o teletrabalhador seja também dele excluído. Ou nós entendemos que aquele inciso 3º é inconstitucional tucu, ou nós propomos uma interpretação conforme, que me parece o mais adequado. E aí a interpretação conforme vai na linha do inciso 1º. Ou seja, é razoavelmente possível o controle via login, logout, via relatórios, seja como for. Sim, é razoavelmente possível. Então não é que o empregador pode, ele deve. E, portanto, o teletrabalhador não está afastado do direito sequer às horas suplementares, às horas extras. Agora, não é razoavelmente possível, naquele caso específico, controlar a jornada do teletrabalhador. Então, ele tem o direito à desconexão, mas não terá o controle de jornada para efeitos de horas extras. Me parece que é o que cabe aqui. Perfeito. Aí, Ney, o que a medida provisória fez, a meu ver, até com uma certa polêmica, ela é problemática aqui, foi propor, por assim dizer, uma espécie de troca. É isso que nós vemos no parágrafo 4º. Porque, para mim, a questão da jornada se resolve assim como eu lhe disse. Se é ou não é razoavelmente possível, do ponto de vista da técnica, o controle de jornada daquele teletrabalhador especificamente. Isso é que determinaria se naquela hipótese concreta haveria subsunção ou não àquela hipótese 62, inciso 3º. Mas o parágrafo 4º diz aqui que o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar pelo serviço de infraestrutura. A meu ver, aqui deveria estar um deverá, que foi uma falha também da própria lei da reforma trabalhista, que diz a mesma coisa. Pelo contrato individual de trabalho, se determina quem responde pelo quê e de quem é a despesa. Mas a medida provisória quis dar, digamos, uma contrapartida, que é que está no inciso 2º. Ou seja, se o empregador não fornecer os equipamentos em regime de comodato, o que acontece é que o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Artigo 4º. Então, o que me parece que a medida provisória quis dizer? Dizer o seguinte, olha, empregador, forneça os equipamentos em comodato. Essa é a sua obrigação precípua, no que andou bem. Mas e se não fornecer? Porque, veja, seria um absurdo mesmo imaginar que o trabalhador que paga lá a sua internet, que tem lá o seu acesso à internet em casa pago por ele, e vamos imaginar, pague por pacote de dados, tenha de pagar esse pacote de dados e gastar todo esse pacote de dados com serviço para o seu empregador. Isso não faz o menor sentido. Esse trabalhador, se sujeitar a isto, certamente vai à Justiça do Trabalho e vai pedir uma indenização pelos pacotes que ele não utilizou para si, utilizou para o empregador e vai receber. Então, a medida provisória deu, digamos, a alternativa ao não fornecimento do equipamento e da infraestrutura, que é a seguinte, bom, se o empregador não fornece, então o tempo é à disposição. O que me parece pressupõe que, nesse caso, ele teria direito a horas extras. O grande problema é que, a meu ver, em qualquer caso, se for possível o controle, ele terá direito às horas extras. É uma própria admissão no texto da MP dessa possibilidade plena de controle, né, Guilherme? Me parece. Exatamente. O parágrafo 5º, Ney, que você me perguntou, para mim fala de uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte, o indivíduo tem a sua jornada ordinária lá, 8 horas. Então, 8 horas ele está ali no laptop, no terminal do computador. Terminou esta jornada. Aliás, isso é muito comum, tanto no teletrabalho quanto no trabalho remoto.
o empregador ainda fica incomodando esse trabalhador por meio de WhatsApp, né, por meio de e-mail, enfim. E aqui a expressão é utilizando-se de programas de comunicação e uso de aplicativos fora da jornada de trabalho normal. E o que o parágrafo 5º diz é que isto não seria nem tempo à disposição, artigo 4º, nem regime de prontidão e nem sobreaviso, 244 da CLT, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Na verdade, se procurou construir aqui uma solução de tipo panaceia para um problema que hoje, como eu disse, não é sequer só do teletrabalhador, nem sequer do trabalhador à distância. Até mesmo quem trabalha presencialmente tem esse problema. Vai para casa e o empregador fica ali utilizando o WhatsApp e outra coisa para pedir serviços. Que, para mim, realmente configura horas extras. Eu me lembro, a Luciana Conforto está aqui, espero que esteja ainda, que quando eu estava na Matra, muitas vezes eu acionava o jornalista fora da jornada, ou às vezes até um outro empregado nosso por conta de uma necessidade. E às vezes isso acontecia frequentemente. O que nós tínhamos lá era um protocolo de estabelecer quanto tempo o empregado utilizou naquele aplicativo comigo e pagar aquilo como horas extras. Excelente, tem que pagar excelente, mesmo. excelente. O parágrafo 5º quer abrir uma exceção para isso, né? E a minha preocupação é a possibilidade de excetuar isso. Ou seja, vamos imaginar que efetivamente eu não tenha nem acordo individual e nem coletivo. E, no entanto, aquele empregador, em relação a esse teletrabalhador, a esse trabalhador remoto, utilize, vamos imaginar isso, Ney, 3, 4 horas a mais apenas pelo aplicativo para preparar o trabalho do dia seguinte. A meu ver, este parágrafo 5º merece uma interpretação a partir da perspectiva do razoável, do proporcional. Se for, de fato, digamos, um acionamento residual, ok, me parece adequado à norma. Se não for residual, se como no meu exemplo, configurar 30% da jornada, 40%, 50% da jornada normal, a meu ver, nós escapamos dos limites do razoável do parágrafo 5º e tende a haver a remuneração. Guilherme, que te parece, na leitura do texto do parágrafo 5º, do artigo 4º da 927, eu sei que muita gente ficou inculcada com esse dispositivo, mas se nós lermos com atenção, o texto em nenhum momento diz que o tempo de uso no trabalho ou para o trabalho de aplicativos e programas de comunicação não serão tidos como tempo à disposição. Ele simplesmente diz assim: o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho. Ou seja, o próprio texto menciona que se você usar o WhatsApp ou aplicativos outros que você circunstancialmente também usa no trabalho, mas o simples uso desses elementos telemáticos não induz presumir que há trabalho. Agora, é claro, como tu mencionaste, se a pessoa usa em prol do trabalho, em razão do trabalho, me parece que o próprio texto legitima a gente crer o contrário, que há de se presumir que é à disposição do empregador. Veja, o tempo de uso de aplicativo. Se ele disser então, que o tempo de uso de aplicativo e programa de comunicação para o trabalho, mesmo que fora da jornada, né, por vontade própria do trabalhador, se tivesse escrito isso, aí era super problemático mesmo. Mas me parece que até o texto dele dá para a gente fazer essa interpretação. A sua intelecção é até mais extensa que a minha, é mais benéfica que a minha. Eu tenho uma certa dúvida, Ney, exatamente por essa parte final, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Não me parece fazer o menor sentido um acordo individual em que o empresário diga o seguinte: mesmo que você esteja batendo papo com a sua namorada, eu pago para você esse horário. Exatamente. Então eu acho que a mens legislatores não foi essa. Mas dá para sair por aí também. Aí é uma interpretação até mais benéfica do que essa que eu conheço. Sabe o que eu lembrei agora, Guilherme? Dessa dissonância entre a vontade do legislador e o que ele expôs na lei, das horas mentidas. Que, né, a intenção era extinguir, mas o texto, tu sabes que no livro da reforma a gente defende, o texto não diz isso. Mas, enfim, não, Guilherme, é muito importante, eu vou só reafirmar aqui o que você disse,
porque muita gente tem dúvida disso. Então, o direito à desconexão é o núcleo do artigo 7º, 13 da Constituição Federal. Ali não está simplesmente reportando a limite de jornada, a controle de jornada. Não tem nada a ver se controla ou não controla. Até porque, se assim, se fosse o contrário, a gente ia ter que pressupor, Guilherme, por exemplo, gerentes, né, o gerentão, né? Ora, o fato dele estar no 62 quer dizer, então, que ele vai ter que trabalhar sem limite de jornada? Né? Significa que ele vai trabalhar até o esgotamento psicológico e físico? Senão a gente volta lá na Revolução Industrial, né, Guilherme? Que o limite não era imposto pela lei, mas imposto simplesmente pelo equilíbrio, pela força física e mental do trabalhador. Então não é razoável essa interpretação. Exatamente. Então uma coisa é controle de jornada, e controle de jornada você vai ter certos trabalhadores que isso vai ser passível ou não, e a outra é limite de jornada. E aí qualquer trabalhador, seja ele externo, teletrabalhador, ainda que incompatível com o controle de jornada, ainda assim ele tem direito à desconexão, porque há de ter limite. Né? O fato de você ser um trabalhador externo, né, não quer dizer que você vai poder trabalhar rodando na estrada por 24 horas, porque viola o direito à desconexão. Então isso aqui é exatamente o que você colocou e eu acho que é importante. Vamos passar para outro tema? Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ainda teletrabalho, Guilherme. Eu tenho uma preocupação, e é certamente a tua também. Nós não vimos. Tem um barulho aí, uma batidazinha, não sei. Não é aqui em casa. É que estão reformando o telhado do vizinho aqui, né? Aí eu não tenho como contornar. Guilherme, é o seguinte, a regulação do teletrabalho na MP 927, tu disseste muito bem, ela traz algumas problemáticas que a gente visualizou na 13467. Mas a 13467, ela trouxe uma preocupação super importante e que nós não vimos reiterada na regência excepcional da 927. E aqui eu digo, Guilherme, no tocante ao direito fundamental à informação. Então, lá o artigo 75E da CLT, você sabe, ele diz que o empregador deve instruir o trabalhador de maneira expressa, ostensiva, clara, a respeito dos riscos ambientais trabalhistas do teletrabalhador. E nós não vimos reproduzida essa regra na regência da 927. Então, a primeira pergunta que eu te faço é se essa regência jurídica ordinária prevista na CLT estaria anulada. Né? Segundo, Guilherme, riscos psicossociais, né? Saúde mental. Me parece um perigo ao empregador ele remeter esses trabalhadores abruptamente ao teletrabalho sem prestar informações relacionadas a riscos ergonômicos e também relacionadas aos riscos psicossociais, que são insidiosos, né? Gravíssimos. Por exemplo, a questão da dificuldade de você separar, né, casa e trabalho, até informações relacionadas não apenas a risco ergonômico, mas também de como lidar com essa hiperinformação que a gente recebe, multiplicidade de informações sobre pandemia e tal. Então, isso também vai criando uma angústia, né, no trabalhador. Enfim, então eu queria te ouvir sobre essa regra protetiva, que é uma regra de direito ambiental do trabalho, né, Guilherme? O direito à informação é um vetor do direito ambiental também. Se isso está valendo também no período da excepcionalidade da 927. Ney, você toca aí num assunto relevantíssimo. Eu só queria fazer o registro aqui, viu, Ney? Interrompendo um pouquinho. A Claudirene, nossa colega, a Claudirene, querida. Acho que Gisele o Maurício Bearzotti, eu vi por aqui, a Dani Bertacchini, enfim, vários colegas queridos, o Vitor Salino, vários colegas queridos que estão nos prestigiando aqui. Luciane Basotto, da Federal do Rio Grande do Sul, também está aqui, que bom. O Flávio Leme, lá da USP, enfim, vários amigos, vários colegas, muito obrigado, gente. Olha, eu não tenho dúvidas, Ney, de que o dever de informação continua absolutamente em vigor e vinculando o teleempregador, independentemente
da expressa letra legal. Exatamente porque você bem disse, isto é um princípio do direito ambiental que fatalmente alcança o direito ambiental do trabalho. E para que não sejamos acusados aqui numa linha streickiana, né, de panprincipialistas, vamos então ao direito positivo. Artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.203 de 91, muito antes da Lei da Reforma Trabalhista, muito antes disso tudo, já dizia claramente, aliás, o parágrafo 3º do artigo 19, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Riscos aqui, a meu ver, no sentido mais largo possível. Riscos biológicos, físicos, químicos, riscos psicossociais, riscos ergonômicos. Guilherme, Eu não se tenho tu me dúvida permitires, de que isso se aplica à hipótese. E também, Ney, a Convenção 155. A própria CLT, né, Guilherme, no artigo 157, Também. diz que as empresas devem instruir seus empregados quanto às precauções a tomar, lá no artigo 157, inciso 2. Ou seja, não é nem um vetor, né, ele não discute o direito à informação numa regência jurídica contemporânea. Já a CLT, ela já anteviu, né, a importância desse direito fundamental. Perfeitamente, é isso mesmo. É que o 157.2 fala em ordens de serviço, né? Mas cabe perfeitamente também, no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. É que, na minha visão, o dever de informação vai além disso. Né? Além desta função, digamos, prevencionista, porque o 157.2 tem claramente uma preocupação prevencionista. Mas você sabe bem, sabe melhor do que eu, que nós já superamos esta fase. Estamos em tempos de precaução. Precaucionista. Exatamente. E me parece que quando se fala em informação, esta informação deve alcançar, inclusive, as zonas de incerteza científica. E aí eu vou para o artigo 19, eu vou para a Convenção 155, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. É um dever, eu tenho inclusive, Ney, escrito muito sobre isso, é um dever acessório do contrato individual do trabalho, que compõe o chamado dever de proteção ou dever de assistência. Então diz até com a ideia de boa-fé objetiva. Ainda que não haja cláusula alguma, ou seja, ainda que não haja sequer um instrumento de contrato, o fato é que o empregador terá de informar. Assim como é um dever acessório do empregado, o dever de lealdade, independentemente de qualquer cláusula que esteja a respeito redigida. Então, concordo com você, teria feito bem a MP 927 se fizesse a referência expressa, mas o fato de não ter feito não significa que o empregador não deve informar. Ele tem de informar sim, e se não informar, pode ser responsabilizado por isso. Perfeito. Guilherme, vamos continuar aqui a nossa reflexão. A gente mencionou principiologia do direito ambiental. Vamos focar agora no artigo 15 da MP 927, né, que é um dispositivo muito polêmico que fala de suspensão de exigências administrativas em tema de saúde e segurança do trabalhador. E nós sabemos que um dos princípios reitores, né, do direito ambiental e também do direito ambiental do trabalho é o da prevenção. Né? Esse dispositivo ele diz que durante a calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Então, queria que você analisasse esse dispositivo, o que você acha, na perspectiva do direito ambiental, né, do trabalho. O que você visualiza alguma ofensa a direitos fundamentais? Meu amigo Ney, só para deixar aqui registrado, posso, né, Ney? Claro. Ficar interrompendo para falar isso? Registrar aqui o meu abraço para o Ronaldo Calado, nosso querido amigo lá do TRT da Primeira Região, que eu estou vendo que está aqui. E também o nosso querido Roberto Paraíba, aqui advogado Roberto de São Paraíba, Paulo, nos prestigiando advogado também. militante. Obrigado. Exatamente. E para os outros que eu não vi, viu, gente? Fica um abraço aí também. Ney, artigo 15. Para mim, um dos mais problemáticos da MP 927, se não o pior de todos. Eu, há 2 semanas, acho, participei de uma live no site Migalhas,
com o professor Otávio Pinto Silva, com o ministro Pazianotto e com outros grandes nomes. E, à altura, o ministro Pazianotto comentava o seguinte: talvez nós, no passado recente, não tenhamos tido um caso tão bem acabado de uma medida provisória, digamos, bem utilizada no sentido dos seus pressupostos constitucionais. Eu concordei com ele, porque vamos convir que o problema da pandemia, do novo coronavírus, é um problema que demandava legislação com este caráter de excepcionalidade dentro dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Eu digo isso porque nós sabemos que no Brasil, infelizmente, o uso de medidas provisórias se banalizou, né? É verdade. Que depois veio a emenda 32, a emenda constitucional 32, exatamente na perspectiva de conter algo desta pulsão do Executivo de legislar dessa maneira. Mas, em idos tempos aí, no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, houve medida provisória até para aquisição de veículo para ministério, que não tem nada de urgente, acho que nem de relevante. Estas aqui não. Eu tenho urgência e relevância efetivamente. Mas é claro que, e aí vem a questão do artigo 15, que eu preciso pensar os seus preceitos na perspectiva do que é urgente e relevante. E, na minha visão, o artigo 15, especialmente, vai na contramão do que era aqui relevante e urgente. Porque, veja, nós estamos falando de uma pandemia, estamos falando de uma situação que já se estabeleceu no território nacional de contaminação horizontal, por isso isolamento social, etc. e tal, né? Necessidade, portanto, de se evitar a contaminação, especialmente em contextos nos quais eu tenha aglomerações, eu tenha muitas pessoas realizando uma atividade conjuntamente. É tipicamente a característica da empresa, né? Os alemães gostavam muito dessa expressão, né? Comunidade de trabalho, Arbeitsgemeinschaft, comunidade de trabalho. Portanto, várias pessoas, especialmente no contexto fordista, né, em que você confina essas pessoas em espaço, uma situação de alto risco. Portanto, nesse contexto comunitário, de pessoas que são inseridas no mesmo ambiente, no mesmo microambiente, e que podem se contaminar reciprocamente, a meu ver, haveria a maior necessidade de que se fizessem exames médicos admissionais e periódicos. E que o que o artigo 15 diz é exatamente o contrário. Ou seja, ele dispensa o empregador de exames médicos admissionais e periódicos, assim como todos os clínicos e complementares correlatos, excetuando apenas os demissionais. Agora, Ney, você e os amigos que nos acompanham aí, você imagine o seguinte: o empregador está admitindo, o que é excepcional nesses tempos, né? Estamos vendo aí que, infelizmente, nós que já estávamos baixando dos 13 milhões de desempregados, chegando aí a 12 milhões e meio, provavelmente vamos nos aproximar até o fim do semestre de novo dos 14 milhões de desempregados. Então, não temos tido contratações, mas imaginemos que excepcionalmente uma empresa esteja contratando. E então se apresenta um trabalhador que, vamos imaginar, tem os próprios sintomas da Covid-19. Ele tem coriza, ele tem diarreia, ele tem dores de cabeça, ele já começa a desenvolver dificuldades respiratórias. No entanto, está sendo contratado. O que seria de se esperar? Um exame médico, se não o próprio teste para a detecção do coronavírus, pelo menos um exame médico para que, a partir dos sintomas, o médico do trabalho possa dizer: olha, não é adequado inserir este trabalhador no meio ambiente do trabalho, porque se ele estiver contaminado pelo coronavírus, e é provável que esteja, ele contaminará os demais. A meu ver, não haveria neste momento uma função mais eminente do PCMSO, do Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Não haveria uma função mais eminente. E, no entanto, o artigo 15 exatamente suspende este exame.
Ou então, imagine um trabalhador que já estando em atividade, comece a desenvolver sintomas da Covid-19. Ora, este seria exatamente o ensejo para se fazer um exame periódico que já estivesse programado. Não, ele fica suspenso. A possibilidade de contaminação aqui, Ney, se potencializa. A meu ver, aqui eu tenho uma discussão importante até de inconstitucionalidade, por conta do princípio do risco mínimo regressivo. Isso me permite, que está Guilherme, determinado no artigo 15 potencializa o risco, quando o comando constitucional é para a redução dos riscos inerentes ao trabalho. é verdade. Fale, meu amigo. Agora, Guilherme, é o seguinte. Primeiro, só para a gente lembrar que o dispositivo ele não dispensa, né, a realização dos exames, ele suspende, né, a obrigatoriedade. Suspende, né, para 60 dias 60 após dias. a calamidade. Você imagina que é isso. Aí eu te pergunto o seguinte, o parágrafo 2º do 15, ele não atenderia essa tua hipótese de emergência, de importância da realização do exame, neste caso, que se visualiza os sintomas, né, do Covid? Porque o parágrafo 2º diz que o médico, o coordenador do PCMSO, ele pode recomendar. Né? Então, ele não seria uma medida compensatória que atenderia a tua preocupação? Ney, é o que eu tenho recomendado. Eu falei, você até mencionou aí em uma live na Escola Judicial da 2ª Região e falei também em uma outra da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. E nesta última, acho que na outra também, mas especialmente nessa última, eu disse exatamente o seguinte: se eu fosse advogado patronal, eu recomendaria aos meus clientes que evocassem o parágrafo 2º, chamassem o médico coordenador do PCMSO e pedissem que, em todo caso, aplicassem este preceito para realizar os exames, Perfeito. Especialmente os exames tradicionais. Perfeito. Porque, veja, agora vamos pensar na perspectiva do judiciário. Uma situação em que chegue depois, nos autos do processo eletrônico, evidências de que aquele trabalhador, quando se apresentou para a admissão, possuía sintomas do Covid-19 e, no entanto, não foi feito o exame médico admissional, ele foi inserido no meio ambiente de trabalho e houve uma contaminação em massa. Esses trabalhadores, provavelmente, especialmente se houver letalidade ou se houver sequelas, esses trabalhadores vão processar este empregador. Este empregador dirá o quê em juízo? O artigo 15 da medida provisória me autorizava a não fazer o exame médico? Ou então, o artigo 19 diz que há que se presumir que esta contaminação foi externa? 29. Será que os juízes do trabalho, 29, será que os juízes do trabalho vão admitir estas hipóteses de isenção de responsabilidade? Eu sempre me lembro, porque a gente está falando em direito ambiental do trabalho, eu sempre me lembro de uma passagem do livro Direito Ambiental Brasileiro, do professor Paulo Afonso Leme Machado, em que ele toca um ponto que outros, os ambientalistas, muitas vezes preferem evitar. O ponto é o seguinte: suponha, ele próprio se faz a pergunta, suponha que um determinado empresário observe todas as posturas administrativas, todas as normas do CONAMA, enfim, toda a normativa a respeito da sua atividade econômica no campo ambiental. Tudo o que ele teria de observar, ele observou. No entanto, por uma série de questões, inclusive pela concorrência de fatores climáticos, etc., as emissões que ele faz, apesar de todos os cuidados que ele tem, de acordo com a normativa, geram degradação ambiental. Ou seja, ele observa toda a normativa oficial em vigor, mas ainda assim as suas emissões poluem. Pergunta o professor Leme Machado, ele responde civilmente? Responde o professor Leme Machado. Responde, porque essa responsabilidade é objetiva, inclusive. Então, a mesma coisa vai se pôr aqui em relação ao meio ambiente de trabalho, a meu ver. Portanto, você aqui, lembrou que o parágrafo 2º do artigo 15 é a solução para essa hipótese. Agora, veja bem, né, Guilherme? É importante dizer que o artigo 15, eu concordo contigo, ele em nenhum momento vai isentar o empregador das responsabilidades civis, né, decorrentes de lesão.
E o parágrafo 2º, Guilherme, na verdade é uma grande, eu vou dizer pegadinha, porque tu falaste de responsabilidade civil objetiva. Eu visualizo plena possibilidade de falar, inclusive, de subjetiva. Porque na hora que ele Verdade. permite, na hora que ele usa o artigo 15 e evita a realização imediata do exame admissional, ele assume os riscos dessa opção, porque o parágrafo 2º permite que uma análise técnica feita pelo médico coordenador do PSMSO diga o contrário. Então, nós vamos na justiça, inclusive, aferir uma possível negligência nessa avaliação técnica feita pelo departamento médico da empresa. E, nesse caso, você sabe, se o médico errou, o empregador errou. Ele responde por esse ato. Então, até na subjetiva eu visualizo. Nós estamos em tempos de compliance, né? Então, inclusive compliance trabalhista. A preocupação, inclusive, é sempre prevenir o pior e evitar até a judicialização e evitar os ensejos de judicialização. Isso que nós estamos falando, inclusive a sua observação com respeito à negligência, caberia muito bem, e eu concordo, numa hipótese sintomática, mas nós temos os casos de portadores do novo coronavírus que são assintomáticos, e que, inclusive, tende a ser a maioria dos casos. A empresa teria como se blindar deste risco, ou seja, coloca alguém que, por razões que a ciência ainda não conhece bem, porta o vírus, mas não tem sintomas, este indivíduo passa a trabalhar na empresa e, portanto, passa a integrar aquele microambiente, contamina os outros, por alguma razão, não têm a mesma capacidade, a mesma imunidade que ele e desenvolvem a doença. A empresa tem como se blindar disso? Tem. A empresa pode, por exemplo, para os trabalhadores que forem admitidos nesse período, fazer o teste próprio do coronavírus, né? Nós estamos evoluindo a passos largos nesse sentido. Eu vi numa reportagem há 4 dias, se eu não me engano, a perspectiva de que para o início do mês que vem, já testes de coronavírus para a detecção do vírus mesmo, ou dos anticorpos do vírus, ao custo de R$100. Vamos imaginar que não teremos empresas contratando aos borbotões neste momento. Portanto, não é um gasto excessivo. Valeria a pena, mesmo na situação de assintomaticidade, que os exames médicos admissionais fossem feitos com o teste para a detecção de coronavírus, exatamente para que não houvesse uma contaminação interna. E vamos imaginar que isso não se faça e haja a contaminação de outros trabalhadores por conta disso. A meu ver, em princípio, o empregador teria até argumento para dizer, olha, eu não tenho culpa, não fui negligente, não havia sintomas, mas na perspectiva da responsabilidade objetiva, ele poderá responder. É verdade. Guilherme, tu consegues visualizar uma associação, possível associação, com o artigo 29 da MP 927, que tu sabes que fixa ali uma presunção de caráter não ocupacional, né, da Covid-19. Mas se num caso concreto se demonstrar que o empregador se valeu, fez contratações, e se valeu com muita tranquilidade do artigo 15, dispensando aí os exames admissionais, me parece que, e você tem uma afetação, né, no microcosmo laboral comunitária, daquela comunidade de trabalho, por um assintomático, como tu bem colocou, rapaz, eu acho que aí pode ser uma linha perigosa para uma possível inversão do ano da prova. Não sei se eu fui claro, né? Ou seja, ele abriu essa possibilidade ao admitir, sem os exames admissionais, em contexto de contaminação comunitária, e você tem depois uma sequência de enfermos por Covid confirmados naquela empresa, logo após aquelas contratações. Me parece que seria, talvez, uma possibilidade até disso, dessa circunstância concreta, e imaginemos que estava à disposição, né, a possibilidade dos exames serem feitos nessas pessoas. Tu vê possibilidade dessa inversão? Ney, vamos lá. Mais alguns abraços aqui ao professor Jair Cardoso, da querida Universidade de São Paulo. Faltam 5 em Ribeirão ou 6 Preto. minutos. Grande Jair. Também a minha querida Carla Leal, professora Carla Leal, da Universidade do Mato Grosso. Enfim, estamos aqui com uma frequência de escola. E todos os demais. Eu te falei. Todos incluídos na minha referência. Professor Ney, sucesso de audiência. Bom, artigo 29.
outro artigo extremamente problemático, porque, na verdade, o que ele quis criar foi exatamente isso que você disse, foi uma presunção contrária, né? Ou seja, uma presunção de que toda contaminação pelo novo coronavírus deu-se ou dá-se necessariamente fora dos muros da empresa. Acho também aqui, mas não vou nem entrar nesse mérito, acho também aqui um preceito que pode admitir até um questionamento do ponto de vista constitucional. Mas, independentemente disso, ou seja, partindo da presunção de constitucionalidade das leis e, por conseguinte, das medidas provisórias, eu lhe diria o seguinte: o artigo 29 talvez não precisasse existir. Porque, se estamos falando de pandemia, estamos falando, por assim dizer, de uma doença de caráter endêmico na perspectiva global. Por isso é que é uma pandemia global. De modo que, as mais das vezes, isto que o Decreto Legislativo 6 determina ou reconhece como pandemia, vai se manifestar no seu município, no meu município, como uma endemia. Isso vai depender, obviamente, do número de contaminados, etc., mas a tendência é que isso aconteça. E sobre endemias, nós já tínhamos regra na lei. Poderia perfeitamente servir, e, a meu ver, serviria melhor do que esse artigo 29, porque não levaria as mesmas dúvidas. Eu estou me referindo ao artigo 20 da Lei 8.213, de 1991, que trata das doenças do trabalho ocupacionais, que sabemos todos consideram-se acidentes de trabalho típico, ou seja, o mesmo tratamento jurídico para os acidentes típicos, esse mesmo tratamento jurídico se estende também às doenças profissionais e do trabalho. Aí o parágrafo 1º diz que não são consideradas como doenças do trabalho a doença degenerativa, a doença inerente a grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, e a doença endêmica, adquirida pelo segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, e aí vem a parte final, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Guilherme, me permite, falta 1 minuto e meio. Você teria mais 20 minutinhos para a gente continuar um pouquinho, para terminar o teu raciocínio? Porque vai cair. Tenho, meu amigo. Como é que está aí teu tempo? Então pronto, não, se cair eu vou recomeçar, viu? Vamos dar esse plus aí para a turma, eles merecem, tá bom. Maravilha. E eu vou gravar esta, O pessoal está gostando, eu fico feliz. Tá maravilhoso. Olha, então, meu amigo, a meu ver, quando o 29... Resumo da ópera, já que o tempo é curto. Para mim, a única interpretação plausível, razoável para o artigo 29 é a que me reporta ao artigo 20, parágrafo 1º, a linha D. Ou seja, muito bem, porque já era assim. Se eu estou em um município, por exemplo, Taubaté, que é aqui o município da minha jurisdição, já tem um bom número de contaminados, um número ainda maior de possíveis contaminados, né, casos sob análise, e já temos, inclusive, uma morte no município. Então, nós já podemos identificar no município uma situação, se não endêmica, pré-endêmica. Nessa situação, evidentemente que se um trabalhador é contaminado ou aparece contaminado pelo novo coronavírus, se ele tem a Covid-19, em princípio, se presumirá esta ideia da chamada doença endêmica, que ele adquiriu esta doença pelo convívio. Guilherme, vai cair agora. Eu vou recomeçar outra live, viu? Vai cair agora. Tá? Maravilha.